Fala, comunidade! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Hard. Esses episódios aqui da DIO, onde a gente conta verdadeiras histórias de transformação de vida, ingresso na área de tecnologia aqui, histórias muito inspiradoras. Eu sou a Renata, é um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai conhecer a história da Maria Luísa. A Maria Luísa ali que vai contar pra gente, eu não vou contar os detalhes, mas que começou ali como estagiária na GFT e já conseguiu a efetivação dela essa semana. E ela vai mostrar ali como que a dedicação, o esforço com os bootcamps ali da DIO, ela conseguiu conquistar essa vaga e agora conseguir a tão sonhada efetivação. Mas não sou eu que vou ficar contando a história dela aqui, vou chamar a Maria Luísa para contar a história dela pra gente. Maria Luísa, vem para cá, pode se apresentar, conta aí quem é você e o que você está fazendo hoje pra gente. É, como você já falou, né? Eu me chamo Maria Luísa, tenho um apelido de Malu, assim, no trabalho e na faculdade. No momento, agora, já, como você disse, eu fui efetivada na GFT, através, né, entrei pelo bootcamp como estagiária, como starter, passei por todo o treinamento, passei basicamente uns 8 meses aí como estagiária, até chegar a tão sonhada efetivação e agora poder estar trabalhando como júnior efetivamente na empresa, trabalhando em projetos reais e na área de back-end, que era exatamente a área que eu queria desde o início. Eu Que legal. comecei lá no bootcamp do GFT Start 6, né? No Uhum. meio do ano passado, pela DIO aqui. Eu lembro até que eu estava nervosa achando que não ia ser chamada, porque eu demorei para finalizar o bootcamp. Lembro que tinha um monte de gente comentando, né? A primeira chamada que estava rolando na época, uma galera que já estava entrando nas vagas. E daí eu lembro que quando eu finalizei, eu estava até pensando se eu finalizava mesmo ou não. Ainda bem que eu finalizei. Eu fui chamada Sim. para a segunda chamada lá. Passei por todas as etapas, todas as fases e consegui aí a vaga que eu queria tanto de back-end. Ai, que bacana. Parabéns, parabéns por ter conseguido entrar como estagiária e parabéns agora pela efetivação que aconteceu essa semana, né? E conta pra gente, Malu, você conheceu a DIO logo no início da sua jornada na tecnologia, né? Como que foi isso? Eu lembro que eu estava entrando na faculdade em 2023, mais ou menos lá para o começo do ano de 2023, e na época eu estava pesquisando várias plataformas assim de cursos, né, da área de tecnologia, de TI, porque quando eu entrei na faculdade, sendo bem sincera, eu não tinha conhecimento nenhum sobre programação, eu nunca tinha programado, nunca tinha feito nada, não fiz um técnico, né, igual muita gente que já vem, né, com um técnico da área. Então eu estava muito perdida. Eu lembro que eu entrei lá na aula da minha faculdade, primeira aula, assim, logo de cara, veio algoritmos. O professor começou a falar lógica, um monte de coisa que ele ia passar. Depois, na segunda aula, já fui lá direto para desenvolvimento web, via HTML, CSS, eu nem sabia o que era. Achava que aquilo era programar, já descobri depois que não era linguagem de programação ainda, eu mal sabia o que me esperava, né? E daí eu lembro que eu encontrei a DIO, porque tinha vários cursos gratuitos lá que a gente podia pegar para fazer, né? Então eu estava procurando justamente por isso que no momento eu não podia gastar com cursos caros. Então eu aproveitei. Lembro que eu fiz um curso de HTML e CSS mesmo, para poder pegar uma base que na faculdade estava muito difícil de entender. E lembro que eu tive esse primeiro contato lá no meu primeiro ano de faculdade, né? E daí depois eu acabei perdendo esse contato, fiquei muito focada em outras coisas, mais da faculdade, né? E daí eu voltei a ter esse contato quando eu soube do bootcamp que a GFT faria em parceria com a DIO. E voltei lá em 2024, né? No meio eu acho que foi, né, o bootcamp mais ou menos. Que legal. E conta pra gente assim, como que foi participar desse programa da GFT ali, desse bootcamp? Como foi essa experiência? O que que ele representou pra você? Quando eu fiz o bootcamp, eu já estava no meu terceiro, quarto semestre da faculdade, né? Então eu já tinha um certo conhecimento ali da área, eu tinha tido algumas matérias que já me deram uma base sólida, assim, podemos dizer, para a área de programação, sabia algumas coisas sobre já lógica de programação, já tinha conhecimento de algumas linguagens. Então, quando eu entrei no bootcamp, eu vi que era sobre lógica de programação justamente, né? E pegava ali uma base de programação orientada a objetos, que é muito, né, necessária na nossa área. Então, para mim foi um ótimo, podemos dizer, uma ótima, tipo um resumo, né, de tudo que eu já vi. Eu pude confirmar ainda mais a minha experiência ali com tudo isso que eu vi durante a faculdade, durante o curso. E foi um reforço, podemos dizer assim, para mim, né?
uma revisão zona assim de tudo sobre lógica e PO que eu tive na faculdade, e daí eu vi também no bootcamp. E também, que querendo ou não, foi um suporte, assim, uma base para quando eu entrei na GFT e tive todo o treinamento. Então, já cheguei conseguindo completar vários desafios logo no início do treinamento. Não, perfeito, que bacana. É bom ter essa base, né? Te dar um pouco mais de segurança ali para desempenhar, né, as suas atividades. E aí você contou pra gente aí como que foi esse processo, você terminou correndo ali o bootcamp, tava com medo de não ser chamada, tava vendo o pessoal ali, né, sendo chamado, você participou ali recebeu o convite na segunda chamada, e aí conta pra gente como que foram essas etapas, assim, até você chegar ao sim mesmo, ao final ali, onde a GFT falou, olha, você foi aprovado e vai começar com a gente aqui como estagiária. Eu não me recordo quanto tempo exatamente a gente tinha na época para fazer o bootcamp, né? Porque, se eu não estou enganada, na primeira chamada tiveram estagiários efetivados também, né? Além da segunda. E nessa primeira chamada, acho que era para outra área, né? Não era exatamente back-end, mas também não tenho conhecimento de quantas pessoas foram, né? Eu sei que estava fazendo bootcamp lá e eu estava demorando um pouco para concluir, porque na época eu estava trabalhando na loja da minha tia lá, ajudando ela e tentando ganhar um dinheirinho, né? Então eu fazia ali, quando estava na pausa ali, ficava fazendo bootcamp. Daí eu lembro que tinha um fórum, né, lá na Diao, que a gente conseguia entrar no bootcamp, que as pessoas conversavam no chat, pediam ajuda. E nesse chat justamente tinha gente falando sobre as experiências que estava tendo já nas fases, estavam sendo chamados com e-mails, formulário, dinâmica em grupo, essas coisas, e eu tava tipo, gente, como assim? Já tá tendo gente sendo efetivada, gente fazendo entrevista, eu aqui tô na metade do bootcamp ainda. Falei, nossa. Aí eu tentei acelerar, fazer logo. Aí eu comecei a desanimar nessa época que eu lembro do bootcamp, bem no finalzinho dele eu comecei a desanimar. Eu comecei a achar que já tinha acabado as vagas, sabe? E que não iam mais chamar ninguém. Então, por um momento ali eu lembro uma época que eu pensei em não concluir o bootcamp, que eu ia desistir de fazer ele. Daí do nada deu um estalo assim na cabeça que eu lembro, eu falei, não, eu vou terminar, já fiz tudo isso, né? Por que não terminar? Às vezes tem chance. E eu finalizei, e eu lembro que até tirei isso da cabeça na época, nem fiquei pensando muito nisso, que se eu sou uma pessoa muito ansiosa, então se eu fico esperando algo, eu fico maluca da cabeça. Aí eu falei, vamos deixar rolar, né? Passou uma semana, assim, mais ou menos, depois que concluí o bootcamp, uma semana e meia, foi um tempinho, eu lembro. E veio um e-mail, assim, da DIO. Aí eu fiquei, ô louco, como assim? Olhei ali o e-mail e falou, parabéns, você está sendo chamada para a segunda chamada. Se você tiver interesse, né, responde esse formulário aqui pra gente e tal. Aí eu fui lá mal empolgada, respondi o formulário. Eu lembro lá ficar esperando um tempão lá, uma resposta, deram uma resposta falando, agora você foi selecionado para dinâmica em grupo, né, para participar, é só aceitar esse invite aqui. Fiz a dinâmica em grupo da GFT, consegui passar nela. E daí eu lembro que eu fui para entrevista técnica, né? Fiz uma entrevista com uma especialista da área, né? Uma desenvolvedora lá da GFT. E eu lembro que a entrevista eu ficava muito nervosa. Eu lembro que eu passei um tempão estudando, assim, que eu nunca tinha feito. Na realidade, eu nunca tinha feito uma entrevista. Era a minha primeira vez fazendo uma entrevista na vida. E justamente na área que eu queria, eu falei, tá, vamos ter que saber como é que funciona isso aqui. Imagino que deve ter um padrão ali para eu poder aprender como responder ela da forma correta, ser mais cordial, né? Então eu pesquisei, vi vídeos de pessoas falando de entrevista, um monte de coisa, porque eu tive um tempo muito curto ali. Porque eu fui uma das pessoas que fez a dinâmica. Quando eu recebi a notícia da entrevista, já era tipo 2 dias assim, eu tinha que estar fazendo a entrevista. Eu falei, nossa, vou ficar final de semana inteiro aqui, estudando, estudando. Pesquisei um monte de coisa. Eu pesquisei mais ainda a parte que a gente chama de soft skills, né? Eu queria saber responder de forma realmente cordial, assim, mostrando profissionalismo, né? Mesmo eu não tendo experiência profissional, para poder passar, porque a parte técnica confiei muito que eu ia me dar bem. Eu fui muito acreditando, falei, não, a parte técnica tá bem, vamos focar mais na profissional, assim, soft skills. E daí eu lembro que eu fui, conversei lá, bati até papo com a minha entrevistadora, foi uma entrevista muito legal, acredito que os entrevistadores da GFT são muito gente boa, muito, muito bom fazer uma entrevista, você se sente confortável, né, não se sente nervoso nem nada do tipo. E daí depois que acabou, eu lembro que eu fiquei naquele pensamento que eu imagino que todo mundo fica, né, tipo, ai, será que eu fui bem? Será que o entrevistador gostou de mim? Será que eu respondi do jeito que eu devia ter respondido? Ou será que ali eu pequei em alguns pontos, né? Que eu lembro que eu ainda errei uma pergunta técnica, fiquei nervosa, fiquei, nossa, será que isso aí vai me eliminar e eu não vou mais ser selecionada por conta disso? E eu lembro que eu fiquei numa ansiedade lá pensando nisso. Aí passou um tempo,
um bom tempo, na verdade, porque eu acho que eu fui uma das primeiras entrevistadas, então rolou, né, tudo, as entrevistas lá. E um dia, assim, numa segunda de manhã, tava lá curtindo ali, assistindo uma sériezinha de boa. Do nada, meu telefone toca e eu já olho assim, assustada, né? Eu olho assim, um número estranho. Fiquei suspeita assim, olhei. Era um WhatsApp ainda, era um rapaz assim. Eu falei, oxe, mas eu não conheço. Aí meu namorado tava do lado, ele olhou assim, a gente olhou. Eu falei, não conheço, né? Eu desliguei. Eu desliguei assim na reação. Aí, logo em seguida, assim, uns 5 minutinhos depois, eu recebi uma mensagem da GFT pelo WhatsApp. E o moço estava pedindo desculpa, porque ele acabou ligando do número errado sem querer. Aí ele falou: Ah, não, perdão, é que era para ligar pelo aqui, né? Eu não vi que estava assim, trocar o número. Aí ele: É que eu posso ligar para você? É sobre a vaga. Aí eu fiquei: Nossa, não acredito. Eu falei: Claro, pode ligar sim, pode ligar à vontade. Sem problemas, né? Sem problemas nenhum, me liga agora. Aí ele ligou, conversou comigo, me deu os parabéns, falou que eu fui uma das selecionadas para a vaga de estágio de back-end. Perguntou se eu tinha interesse, eu virei para ele rindo assim, falei: Lógico, eu tenho interesse sim. Aí eu lembro que ele passou todos os detalhes, né, toda a parte de documentação lá, e eu entrei para a GFT no dia 8 de janeiro, né, de 2025. Poxa, que legal, assim. E é uma emoção, né? É um misto de ansiedade com vontade e a emoção de receber o sim ali no final, né? E a importância de que a gente não pode desistir no meio do caminho, né? Você teve momentos ali que você pensou em desistir, achou que não ia dar certo, mas aí, como você falou, teve aquele estalo e falou, poxa, vou continuar. E deu certo, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tá chegando numa reta final e que não é pra gente, que não é pra continuar. Não. Vamos até o fim, porque as coisas acontecem. A gente só tem que acreditar e se dedicar mesmo até o final, né? E aí você entrou na GFT e teve contato ali com projetos reais, né? Conta pra gente como tem sido essa experiência. E eu fiquei sabendo, você contou aqui nos bastidores, que você já recebeu feedbacks muito positivos da sua liderança também. Conta pra gente como tem sido essa trajetória aí dentro da GFT. Eu pude entrar, né, ser alocada em um cliente depois de uns meses aí passados de treinamento para a gente ter uma base, né? E daí eu fui alocada em um cliente e comecei a trabalhar em um projeto real desde o início. Eu tive a sorte de poder pegar um projeto que iniciou assim do zero, né? Então eu vi toda a questão de estrutura, estruturação de um projeto, organização, arquitetura. Eu participei de tudo, vi todas as reuniões. Lembro que no começo das reuniões eu ficava bem quietinha, assim. Eu ainda estava como estagiária no início do projeto e eu só estava lá, tipo, observando, tentando entender, tava com medo ali de, às vezes, abrir o microfone e falar algo nada a ver, assim. Falei, vou ficar quietinha aqui na minha, vou tentar escutar e aprender. E daí eu lembro que o projeto foi andando, comecei a poder receber minhas primeiras tasks, pude mostrar ali a minha questão, né, técnica, como que era a minha experiência técnica, pude meio que, posso dizer assim, para me provar para o meu tech lead, né, mostrar que eu podia ali receber tasks, podia me desafiar ali, que eu ia correr atrás para entregar, né. Agora a gente está meio que na reta final do nosso projeto já. Já nossa equipe está pronta já para pegar um novo projeto, né? Vamos ver aí como é que vai ser esse novo projeto. Parece que vai ser mais desafiador que foi o primeiro, então estou bem empolgada. E basicamente no finalzinho do meu projeto aí eu comecei a receber feedbacks muito positivos do meu tech lead, do meu gestor. Gostaram muito do meu trabalho. Meu tech lead considerou que eu tinha mais experiência do que ele esperava de um estagiário e falou: não, para mim você já podia ser aqui efetivada como júnior, já pode estar trabalhando aqui na equipe com a gente. E daí foi indo assim, recebendo feedback, passaram feedback para nossos gestores superiores, né? E daí veio a grande notícia que iam me efetivar, eu ia poder ser efetivada antes do meu contrato final acabar, né? Que a gente tem um contrato de 1 ano, normalmente, de estágio. Pude ser efetivada antes, fiquei muito feliz, que era o que eu mais estava querendo buscar quando eu entrei na GFT. Eu estava louca para ser efetivada logo. Eu consegui, e agora eu vou buscar cada vez mais me desenvolver, mais ainda, ser avaliada agora como júnior, né? Vai ter um requisito ali a mais extra do que como estagiária, vão esperar mais de mim. E eu vou querer ali entregar o máximo que eu posso, até mais, e tentar, quem sabe, um dia aí ser pleno, sênior, começar a evoluir na área, né? Com certeza isso vai acontecer. Você já provou que com dedicação, com bastante esforço, você já caminhou ali, já começou, já deu os primeiros passos, né, que foram importantes. E agora são os próximos passos que com certeza vão chegar e você vai compartilhar aqui com a gente ainda.
E aí, assim, você tá contando aqui pra gente, a gente viu que muita coisa mudou, né, na sua vida ali, em 9 meses que você entrou. Conta pra gente, assim, o que que você mais sentiu de diferença na sua vida pessoal e profissional depois do seu ingresso ali na GFT? Na vida pessoal, eu posso dizer que fico muito contente que agora eu posso ajudar na questão, né, financeira dentro da minha casa. Antes eu não tinha condições, não trabalhava ali, não conseguia ajudar em nada. Hoje em dia eu consigo ajudar com todos os benefícios que eu recebo, eu posso ajudar a comprar compras no mercado, né, que hoje em dia o mercado está caro. Então é muito importante ter essa ajuda financeira aqui em casa para o meu pai, assim. Então eu fico muito feliz de poder ajudar. Agora com a efetivação fico mais contente ainda, né? Ficou melhor a minha situação. E na questão profissional é bem assim um pulo mesmo drástico na minha vida, porque como eu disse lá nos bastidores, é meu primeiro emprego. Eu nunca trabalhei na área, minha primeira vez, até mesmo foi, podemos dizer, a minha primeira tentativa de entrar na área foi no bootcamp da GFT com a DIO. Eu nunca tinha tentado porque eu fui uma daquelas pessoas que foi influenciada pela sociedade da nossa área falando que muito difícil conseguir um primeiro emprego na área. Concordo que seja difícil, mas querendo ou não, ficar falando isso na cabeça de quem está entrando na faculdade desmotiva muito as pessoas a tentar, né? Às vezes as pessoas nem tentam. Eu fui uma dessas pessoas, me arrependo, eu acho que poderia ter sim tentado uma vaga até antes disso, né? Nunca se sabe. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu nem estava pensando em tentar nada. Eu falei, para que eu vou tentar se eu não vou passar? A área exige um conhecimento muito grande, né? Mesmo de estagiários, mesmo de júnior, que é assim, para quem está entrando na faculdade, é impossível alguém ter essa experiência toda, né? Então eu nem tentei. Então, sendo a minha primeira vez, agora trabalhando realmente efetivada, 8 horas por dia, né? Tem que estar ali trabalhando, depois, logo de cara, eu já termino o meu horário ali 6 horas, tenho que correr para a faculdade, já ir para a faculdade correndo, ter minhas aulas, voltar de manhã e já continuar a rotina, né? Então, para mim, foi uma experiência assim, que está sendo muito boa, porque eu fico feliz de ter sido uma das pessoas privilegiadas, assim, de ter escolhido o que eu quero fazer da minha vida. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi essa área, eu estou fazendo exatamente o que eu queria e acredito que eu estou exatamente onde eu queria. Então, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade, graças ao Bootcamp da DIO e da GFT, que, querendo ou não, fico muito feliz de ser uma empresa que preza e dá essa oportunidade para as pessoas, né, entrarem na área, que não são todas as empresas que fazem isso, infelizmente, né? Com certeza, legal. E é importante, né? Você viu essa oportunidade, estava entrando ali na faculdade, conheceu a DIO ali nesse começo e teve a vontade de se aprofundar, de entrar no curso, de participar desse processo, né? E é merecido tudo isso que você tem conquistado, muito legal. E aí, assim, a gente está chegando perto do fim aqui e eu queria que você falasse para o pessoal, desse uma dica aí, o que que você acha que é mais importante para quem está como você ali, começando na área de tecnologia, quais são as habilidades principais, comportamento, o que que você dá de dica para o pessoal que está começando e que está iniciando ali nos primeiros bootcamps e nas primeiras entrevistas? Então, basicamente, acredito que soft skills é algo muito importante para desenvolvedores e a galera que é nova normalmente às vezes não entende isso, quer focar muito na parte técnica, quer ser muito técnico, saber de tudo, né? Sendo que às vezes você pode conseguir uma vaga na área sem necessariamente ser o mais técnico do mundo, assim, né? Por exemplo, eu entrei, realmente eu não sabia tanta coisa. Eu tinha ali a base que a faculdade me proporcionou, que o bootcamp passou pra gente, e depois eu fui aprendendo durante o estágio, né? E na parte real, assim, posso dizer que eu aprendi muito a questão de comunicação, questão de lógica de negócio, lidar com o cliente, arquitetura, tem muitas coisas que envolvem a nossa área. Para quem está entrando, eu acredito que fazer os bootcamps, acreditar em tudo que você vê, né? Tem muita gente que às vezes começou o bootcamp e não acreditou que realmente havia a chance de uma vaga real. Conheço as pessoas próximas de mim que não finalizaram os bootcamps, poderiam ter entrado, porque são pessoas muito boas. Então, acredito que, primeiro, a questão de ter foco, terminar o que você começa, né? Não parar na metade as coisas. Na DIO, principalmente, a questão que eu até passei para pessoas que eu conheço, estavam fazendo o bootcamp atual, né, que está tendo, eu falei para eles falar, completa seu perfil, né, perfil 100% completo na DIO ali, se estiver fazendo bootcamp, tem que estar com o perfil completo. Falei da questão também de você ter que ter um ano de faculdade, se você quer um estágio numa empresa igual a GFT, pelo menos, né, que precisa desse contrato. A questão do LinkedIn, né? É muito importante a gente ter nosso LinkedIn ali todo bonitinho, que as pessoas da empresa normalmente entram, é ali que eles olham o seu perfil.
E também a questão de preparar entrevistas, preparar para fases de quando você é chamado. Eu, pelo menos, estudei muito na questão de, tipo, procurar pessoas com experiências reais que já passaram por isso, ou até mesmo pessoas na internet que já são preparadas, eles mesmos fazem as próprias dinâmicas ou entrevistas e vão na internet passar essa informação para as pessoas, né? Eu pesquisei muito, vi muitos vídeos, queria saber, queria chegar preparada, assim, para responder qualquer pergunta que viesse para mim. Falei, não, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, então eu gosto de falar algo que eu tenho certeza que é aquilo. Não gosto de quando eu vou para algo e fico sem saber uma resposta, e eu me perco, fico nervosa, né? Tanto que naquela entrevista que eu falei que eu tive, eu errei uma questão técnica, porque eu realmente não sabia responder na hora ali. E daí eu lembro que assim, eu quis ali me desvencilhar daquilo e até aproveitei o momento para aprender aquela pergunta que eu não sabia. Então, aproveitei para a própria entrevistadora, perguntei para ela, mas o que é isso? É que eu realmente lembro brevemente, mas não me recordo. Você poderia me explicar rapidinho? Eu lembro que ela me ensinou ali na hora. Então, acho que é bom você mostrar interesse na empresa que você está fazendo na hora da entrevista. É muito importante pesquisar sobre a empresa, né? Não pode esquecer desse detalhe crucial. A questão de mostrar interesse em aprender, principalmente para quem está entrando na área como estagiário e júnior, tem que ter muito interesse em aprender, não ter medo de errar, né? Porque na nossa área, quem é júnior, quem é estagiário, com certeza vai errar, ainda está bem no começo, então vai ter muitas pessoas ali para te ensinar, né? Então, na hora da entrevista ali, sem medo de errar, seja você mesmo, né? Tenta responder as perguntas da forma mais cordial ali, formal. A gente está numa entrevista, então o ideal é você não ser muito, né? Ficar fazendo piadinha assim. Tem que ser algo profissional. Você mostrar que você é profissional na hora. Você buscar ali também. Eu fui nessa estratégia de tentar bater um papo com o entrevistador no final da entrevista, né? Que é muito bom. Você se mostra ali interessado. Como era a minha primeira entrevista, meu primeiro emprego ali tentando, eu lembro que eu perguntei para a entrevistadora bem no finalzinho assim, porque eu lembro que eu tomei um choque, que a minha entrevista foi muito rápida. Eu pisquei e acabou. Eu falei, nossa, foi muito rápido, eu preciso puxar assunto com ela, ela vai esquecer de mim. Aí eu lembro que foi tipo 20 minutos de entrevista assim, e o resto foi mais 20 minutos conversando. Eu puxei assunto, comecei a perguntar para ela como que era a empresa, como que era o trabalho, como que era a rotina dela, se ela gostava da área que ela estava. Comecei a puxar um monte de assunto assim e foi indo. E acredito que para você conseguir assim ir bem numa entrevista, é muita questão de você pesquisar a empresa. Então, você tem que saber a cultura da empresa, porque numa entrevista eles vão querer saber a sua personalidade, se você se encaixa na empresa, né? Não pode ser uma pessoa, por exemplo, arrogante, que não quer aprender, né? Acha que ela já é boa o suficiente do jeito que ela é. Então, tem que estar muito aberto, né? Com uma cabeça aberta para poder aceitar todo tipo de cultura, todo tipo de pessoas, né? Então, acredito que na entrevista você tem que mostrar toda essa sua habilidade em soft skills e hard skills também, querendo ou não, para desenvolvedores, querendo ou não, a gente não vai fugir dessa parte técnica, né? Temos que ser técnicos também, mas uma boa parte nossa tem que ser humana. Temos que ser bons se comunicando, que às vezes tem muitas pessoas na área que são incríveis assim com o código, a pessoa faz umas coisas absurdas, é muito bom na parte técnica, mas às vezes é muito fechado e não é muito comunicativo, né? E na nossa rotina diária, a gente precisa estar em reuniões praticamente todo dia, o dia inteiro. Às vezes, em começo de projeto, eu tive essa experiência de passar o dia inteiro em reunião. Era puxado, assim, todo mundo lá, quebrando a cabeça junto, né? Não é aquele negócio de recebe task, pega sua task e vai fazer sozinho ali na sua, sem falar com ninguém. É toda hora ali se comunicando, trocando ideia com todos os devs do projeto e o gestor também, que vai estar ali te supervisionando, né? Acredito que isso seja praticamente em todas as empresas ali, a gente segue esse padrão na nossa área. Então, acredito que a pessoa, para passar aí nessas vagas, tem que se preparar muito, tanto em soft skills quanto em hard skills, né? Tem que estar preparado aí para tudo. E realmente acho que tem que tentar, independente se acha que não vai passar, se acha que não dá, tem que ir acreditando que vai dar certo em todos os momentos, assim, independente. Falei isso para minha amiga também, que estava participando do bootcamp, falei, vai lá com tudo, não tem o que, você não está perdendo nada fazendo isso, não é mesmo? Você está ali só tentando algo, se der certo, ótimo, se não der, você tenta outra vez, algum outro lugar, ou outra oportunidade que surgir. O importante é não deixar nenhuma oportunidade passar, né, batido. Tanto que essa minha amiga, ela tá aí, ela me contou que conseguiu fazer entrevista e agora ela vai esperar um resultado, né? Falei, espero que seja positivo. Estou torcendo porque foi merecida. A pessoa foi lá, se esforçou, dedicou e tentou, né? Acho muito importante a parte de foco, né? E não desistir, né? É a parte mais importante para conseguir uma vaga nessa área que é difícil o começo mesmo.
Com certeza. Malu, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. É uma história inspiradora e que mostra que a gente não deve desistir, que a gente tem que lutar pelo que a gente quer, ir até o fim. E você mostrou que, além de fazer isso, agora que você entrou na área também, você está incentivando as pessoas, né? Em vários momentos você mostrou ali que trouxe para amigos, colegas de faculdade, mostrou a sua experiência ali e deu dicas do que eles podem fazer. E eu acho que isso que é legal, são pessoas como você ali também inspirando e apoiando. Tenho certeza que você teve seus apoios ali no começo e está sendo também inspiração e apoio para essas pessoas. Parabéns. Parabéns por essa efetivação. Acho que é só um primeiro passo ali de muita conquista que você ainda vai ter na sua carreira. E antes da gente encerrar aqui, queria deixar esse espacinho para você se despedir, deixar alguma mensagem se você quiser e falar pra gente onde que a gente consegue acompanhar ali sua carreira e os próximos passos que você vai dar ali. Certo. Eu queria deixar aqui o recado de não desistam, né? Se tiver fazendo alguma coisa, vai até o fim. Nunca se sabe a oportunidade que pode surgir na vida aí, né? Queria deixar um recado aqui agradecendo ao meu tech lead, ao meu gestor, ao meu tio, que foi uma das pessoas principais assim para eu entrar nessa carreira. Ele já é da área há muitos anos, ele já trabalhou na GFT há muitos anos atrás também, ele foi um funcionário de 15 anos de GFT, então ele passou muito tempo nessa empresa, conhecia a empresa. Ele que me falou sobre essa empresa e falou que eles faziam há muito tempo atrás cursos, né? Em quem fosse melhor no curso ali, eles contratavam. E daí eu vi que isso aí mudou, né? Eles fizeram uma parceria com a DIO, descobri sobre esse bootcamp aí que rolava aí pela DIO. E foi assim que eu soube, né, dessa empresa. Então, agradecer muito ao meu tio Wagner aí, que agora aí que falou que ia assistir essa entrevista aqui. E deixar aí o recado para a galera não desistir, mesmo uma área igual a nossa, que sei que muitas empresas acabam fazendo uma questão bem sacana aí de vagas fantasmas, né, que não são reais e fazem as pessoas passar por umas fases lá e no final vem aquela mensagem automática ou nem uma mensagem, né? Mas para essas pessoas saberem que existem vagas reais, né? Como o nosso caso aqui, de passar no bootcamp da DIO, ser chamado para uma empresa, poder ser contratado e até mesmo efetivado dentro dessa empresa e continuar lá, né? Quem sabe por muitos anos, não sabemos aí quanto tempo, né, de empresa. Espero poder ter muitos anos aí ainda, poder chegar no cargo que eu quero, né, chegar a ser sênior um dia ainda e tentar alcançar esse objetivo o mais rápido que eu puder, que eu sou uma pessoa ansiosa. E é isso aí, espero que para as outras pessoas que estão buscando também uma vaga dê tudo certo para vocês, que vocês consigam aí alcançar todos os objetivos que vocês esperam alcançar. Muito obrigada mais uma vez, Malu. Um abraço especial aí para o tio Wagner, né, também. E, pessoal, vocês que estão aí assistindo a Malu e que acompanharam a história dela aqui e que também querem entrar na área de tecnologia, querem conquistar sua primeira vaga, vem aqui para a DIO, conheça nossos bootcamps, mergulhe aqui nos nossos cursos e tente conquistar ali a sua primeira vaga. E faça aí como a Malu, tá? Vem pra cá, a DIO tá te esperando e a gente tem aqui vários bootcamps para te ajudar a entrar na área de tecnologia. Pessoal, até mais, a gente se encontra no próximo Hard.